Amém. E essa palavra que eu vou ministrar hoje, talvez é uma palavra que todos já conheçam, né? Ou todos já tenham escutado a respeito dela. E ela fala sobre um pai que tinha 2 filhos. Só que antes eu queria convidar vocês a abrir no capítulo 15 de Lucas, para a gente estar entendendo um pouco o contexto dessa história. Amém? Lucas capítulo 15, a gente vai estar lendo ele. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E eles lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e a busca com diligência até encontrar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele continua, no capítulo dizendo: E disse: Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles então a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela região uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância pão, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu ele o pai, e se moveu intimamente, apaixonadamente, correndo, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos servos do pai, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu filho estava morto, e esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido
e foi encontrado. Amém. Até aqui. Bom, para entender um pouco essa parábola, eu li o capítulo todo, mas o nosso foco hoje é na parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela tem esse título de filho pródigo, mas se nós formos analisarmos, a única pessoa pródiga aqui nessa parábola é o pai. Porque quando se trata de pródigo, pródigo é aquele que dá esbanjadamente. E o filho fala filho pródigo porque ele gastou tudo esbanjadamente. Mas quando ele retorna para casa, o pai acolhe ele de uma forma inesperada. Ou seja, o pai é totalmente pródigo em dar o amor para ele. Ele dá sem medida. Só que para nós entendermos a ambientação dessa parábola, por que eu li o começo do capítulo? Porque diz, e chegando-se a ele, publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, Jesus ele estava contando aqui praticamente a história do que o evangelho significa. Ele tinha dois públicos com ele, fariseus e escribas, e publicanos e pecadores. Ou seja, a palavra diz que achegavam-se a ele, ou seja, não era a primeira vez que essas pessoas estavam se reunindo em volta dele, já era de costume. Já era costume de Jesus atrair esse tipo de gente para perto dele. Porém, os fariseus, eles não eram atraídos simplesmente pela mensagem que Jesus tinha. Eles eram impulsionados a ir atrás de Jesus, procurando algo nele para acusá-lo. E Jesus, quando ele expõe essa parábola, ele atinge diretamente a moral dos fariseus, que se achavam tão suficientes em si mesmos, podemos dizer, por conta de que eles tentavam e pensavam que cumpriam muito bem os mandamentos. Eles eram, moralistamente falando, muito corretos em si. Só que essa parábola, ela se divide em dois atos. Em um filho que vai e um filho que está dentro de casa, né? O filho que vai, segundo a parábola de Jesus, ele vai, gasta tudo que o pai separou por ele como herança. Mas nós precisamos entender que quando se tratava de herança, nessa época, essa sociedade ela era uma sociedade totalmente patriarcal, onde o Senhor era quem mandava, o Senhor era dono de todas as coisas. Da mesma forma que esse pai, ele tinha total responsabilidade sobre tanto o filho mais novo, o filho mais velho e todas as suas propriedades. Quando a Bíblia fala aqui que o filho pediu a fazenda do pai, ele estava pedindo a propriedade, né? Existem muitos sermões que falam que o filho ele tinha um sentimento de querer ver o pai morto porque ele estava pedindo herança. Pode ser que sim, mas na verdade esse filho ele estava querendo seguir um caminho por ele mesmo. Hoje na sociedade nós temos dois caminhos que nós podemos ver mais nitidamente que as pessoas seguem, que é o caminho do moralismo e o caminho do autoconhecimento. Esse autoconhecimento eu vou viver por mim mesmo, eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei o que é bom para mim. Só que o filho, quando ele sai e ele busca esse caminho de autoconhecimento, ele não estava simplesmente dizendo ao pai, pai, eu não quero mais viver com você, eu não quero mais estar na tua casa. Ele estava pedindo toda a dignidade daquele pai, não só o dinheiro em si, porque a palavra propriedade, derivada do grego, vem da palavra bios, que bios significa vida. E naquela época, a propriedade, as posses que um homem tinha, era a vida dele em si. A vida dele, os negócios dele, tudo que ele fazia girava em torno dessa propriedade. Então, quando o filho ele fala, pai, eu quero a parte que me cabe, eu quero o que é meu. Ele está falando, pai, eu quero a minha honra, eu quero tirar a tua honra perante a sociedade, eu quero a parte do teu bem, que por enquanto é tua, eu quero para mim. Ou seja, ele estava não apenas pegando a riqueza, ele estava tirando a honra daquele pai, o respeito daquele pai perante a sociedade. Ele estava profundamente afetando a moral daquele pai perante os amigos, perante os familiares. Tanto é que nós temos o exemplo do irmão mais velho que se rebela totalmente quando ele volta. Porém, esse filho, ele cai em si, ele precisa entrar numa situação de fome, de padecer por necessidades, e ele cai em si e ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me tratar como um empregado. Só que nós devemos analisar o seguinte ponto, que existe servo e empregado.
Aqui, o filho mais novo, ele fala: eu vou voltar para o meu pai me tratar como um trabalhador. E quando o filho mais velho chega na casa, ele não pergunta para um trabalhador. A palavra fala que ele chama um servo do pai. Servo era o braço direito dos senhores. Empregados eram empregados. Você empregar alguém assalariado para trabalhar, não era alguém que tinha intimidade com você. E quando ele fala de voltar para a casa do pai para trabalhar, ser um trabalhador, ele não está pensando em simplesmente voltar, mas ele feriu intimamente a honra daquele pai. A Bíblia fala em Deuteronômio que quando um senhor ia dividir os seus bens, ele dividia 2 partes da herança para o primogênito e uma parte normal da herança para os outros filhos. Ou seja, no caso desse filho aqui, o filho mais velho que ficou na casa, digamos assim, esse pai ele tinha uma herança de 3 mil reais. Nós dividimos ela em 3. 2 mil reais ficava com o primogênito, que era o filho mais novo, e 1.000 reais com o filho mais novo, né? 2 mil reais ficava com o filho mais velho, com o primogênito, e a outra parte com o filho mais novo. Então, quando esse filho sai, ele fica numa dívida com o pai. E quando ele fala: pai, eu quero voltar para me ser tratado como um trabalhador, por que ele quer trabalhar? Porque ele tem uma dívida a acertar com o pai. Se nós formos olhar na história da Bíblia, quando alguém feria alguém, quando ia existir uma história de perdão, sempre tinha uma restituição material na história, né? Os reis, quando se encontravam, eles sempre trocavam presentes. Então, essa questão material, no sentido de restituição, era uma coisa muito séria na Bíblia. Só que quando ele volta para o pai não espera ele falar. O pai simplesmente o abraça e dá uma festa, né? Porém, nós temos uma segunda parte, que é o do filho mais novo, que ele se rebela, né? A palavra diz que ele fala: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, esse filho, ele se achava no direito de cobrar alguma coisa do pai. Ele se achava no direito de que o pai devia alguma coisa para ele, por ele ser tão bom, por ele nunca transgredir o mandamento. Ou seja, mas ele não transgrediu o mandamento simplesmente porque ele amava o pai, mas porque ele pensava no bem dele mesmo. Esse filho mais velho, ele estava tão perdido quanto o filho mais novo. E eles queriam a mesma coisa, se a gente for analisar. Porque o filho mais velho, quando ele fala assim: e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Esse filho, indiretamente, ele está achando essa administração dos bens da parte do pai errada. Ele fala: eu faço tudo, mas você nunca me dá nada. Agora chega esse teu filho aí, ele nem chama o filho como irmão, de tão superior que ele se sentia ao próprio irmão, só porque o irmão ele tinha gastado tudo numa vida dissoluta. Ele não enxergava mais o irmão como seu irmão. A palavra é muito clara que ele fala: esse teu filho saiu, né, e gastou tudo, e você mata o bezerro cevado. Ou seja, por ele se achar suficientemente bom, ele se achava no direito de ditar para o pai como ele tinha que governar os bens, como ele tinha que distribuir os bens. Ele achava errado o pai ter colocado uma túnica nova, um anel e sandália nos pés do filho mais novo, porque ele estava tanto tempo em casa e ele não tinha essas regalias, e ele se achava no direito de se sentir superior a esse irmão mais novo. E quantas vezes muitos de nós, com os nossos irmãos, não conseguimos perdoar eles por alguma coisa, porque nós nos sentimos superiores. A superioridade em nós nos coloca numa posição mais elevada. Só que isso é muito claro, Jesus ele deixa bem claro que isso é errado, porque se a gente for ver, a parábola termina com o irmão mais velho não entrando no banquete. O filho mais novo, o que digamos era perdido, está participando, mas o filho salvo que estava dentro de casa, ele não participa da festa. Jesus ele termina a parábola dizendo: mas era justo que alegremos-nos e regozijemo-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Não termina com o pai, ou a parábola dizendo que o filho mais velho ele foi participar dessa festa, desse banquete que estava acontecendo.
Esse filho mais velho, ele representa o caminho da moralidade, o caminho onde nós tentamos ter um comportamento moral bom, mas na verdade esse comportamento moral ele está centrado nas regras e não no Senhor que está ditando as regras. A gente obedece baseado nos resultados que nós vamos ter com a nossa obediência, mas nós não obedecemos verdadeiramente em um ato de amor a Deus. Nós obedecemos porque nós sabemos que Ele pode sim enviar algo ruim na nossa vida. Você fala, não, eu vou no culto hoje e eu vou adorar porque Deus vai abençoar minha semana, Ele vai estar comigo todos os dias. E Deus, Ele não quer isso. Ele quer uma obediência sem compromisso, baseada no amor que Ele tem por nós. Porque no momento que o filho se rebela e se enche, o pai fala para ele, né, como nós podemos ver aqui, mediante todas as acusações que o filho mais velho tinha, o pai não trata ele de maneira igual, na mesma altura que ele está no seu temperamento. O pai fala, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, a palavra do pai é um convite para o filho. Filho, a minha generosidade, ela não depende dos seus atos. Agora, se você, ao se deparar com a minha generosidade, você se ira, é porque tem algo errado em você e não em mim. Os teus atos de bondade, eles não podem determinar até onde o meu amor pode ir pelas pessoas. A tua generosidade, ou o que você faz na minha casa, que você acha que é bom, não pode determinar quem eu vou amar, ou na medida que eu vou derramar o meu amor na vida dessa pessoa. E muitas vezes nós queremos colocar Deus como refém dos nossos atos, refém das nossas obras, achando que Ele tem a obrigação de nos abençoar só porque nós fazemos algo que é bom. Só que quando nós fazemos algo que é bom, voltado com esse sentimento, nós não estamos fazendo algo de bom para alguém, mas nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós não estamos vestindo o pobre, o perdido na rua. Se o nosso sentimento está voltado na bênção de Deus, ou a nossa obediência está voltada no resultado. Se nós fazemos isso e nós vestimos alguém que está lá fora com esse sentimento, nós não estamos vestindo a pessoa, mas nós estamos vestindo a nós mesmos. Quando nós fazemos um ato de bondade com esse sentimento. Porque o filho mais velho, ele tinha a mesma vontade do filho mais novo, administrar todos os bens. Ele tinha vontade de pegar o novilho gordo, ele tinha vontade de fazer uma festa com os amigos deles, nem que fosse com um cabrito. A palavra fala que ele se rebela quando vê a bondade do pai. Só que ele nunca teve coragem de chegar no pai e falar. O filho mais novo foi corajoso. Ele falou, pai, eu quero a minha parte, eu estou caindo fora. Ele queria o quê? Independência. E o filho mais velho, quando ele revela esses atos, quando ele fala essas palavras, o que ele queria? Ele estava se tornando seu próprio Salvador, seu próprio Senhor, porque ele se achava bom nele. Ele fala, eis que eu nunca transgredi um mandamento teu. Ele estava se colocando no lugar do Pai, sendo suficientemente bom para ele. Ele estava se tornando seu próprio Senhor e Salvador. E nessa parábola, Jesus ele vem para redefinir o pecado, não só como você fazendo algo certo ou errado, moral ou imoral, mas quando você também, pelas suas atitudes e pelo que você faz, você se coloca no lugar de juiz, Senhor e Salvador da sua vida. E o fato de quando você faz alguma coisa e você acha que é bom, mas você chega na presença de Deus e não se sente confortável, é o fato de que você está baseando o seu bem-estar nas coisas que você faz e não no Espírito Santo que Deus derrama na sua vida, né? E Jesus ele termina a parábola dizendo que o filho não entrou. Se nós formos analisar, o filho mais novo, quando ele volta, ele elabora, antes dele voltar, uma desculpa para dar para o pai. Ele fala, eu vou voltar e vou falar isso e aquilo. E quando ele chega, a reação do pai é outra totalmente diferente. Aí eu fico com uma pergunta, será que o filho ele conhecia profundamente o amor desse pai? Porque se ele conhecesse, ele não teria imaginado uma desculpa. Quando ele tinha caído em si, automaticamente ele já tinha falado, não, estou voltando. Ele não tinha pensado em nem elaborar uma desculpa. Ou seja,
Da mesma forma que o filho mais velho era alienado perante a bondade do pai, o filho mais novo também era alienado. Ele não sabia o quanto aquele pai o amava e o podia receber de volta. E muitas vezes nós nos encontramos assim, alienados na presença de Deus, por achar que Ele nos julga de uma maneira, por achar que Ele nos olha de uma maneira, enquanto Ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado se nós já entendemos que nós somos aceitos antes da gente voltar. O arrependimento, quando um filho volta, não é o arrependimento que vai fazer o pai te amar, mas é o amor do pai que vai te levar ao arrependimento, do tanto que ele te ama, né? E se nós formos analisar essas duas posturas, tanto o irmão mais velho quanto o mais novo, nós poderíamos falar que essa parábola, ela não se chama parábola do filho pródigo, mas sim a parábola dos dois filhos perdidos, né? Jesus, ele é muito claro quando ele começa a parábola dizendo: um homem tinha dois filhos. Ele não começa falando um filho tinha um pai e um irmão. Ele começa falando um homem tinha dois filhos, porque Jesus, ele tinha dois públicos quando ele estava ministrando essa palavra: publicanos e pecadores, escribas e fariseus. Ele queria atingir os dois alvos, né? Ele queria atingir esses dois grupos de pessoas. E se nós formos olhar hoje na nossa sociedade, a maioria dessas pessoas são filhos mais novos e filhos mais velhos, né? Existem pessoas que vivem pelo seu próprio caminho, decidindo o que é certo e o que é errado para eles, e outras pessoas que se adaptam, mesmo não sendo cristãos, a um conjunto de regras para viver perante a sociedade dignamente, né? Porém, baseando a sua bondade e o que faz em si mesmo. Isso é uma maneira de egoísmo. Isso, é igual eu disse, você não está ajudando o próximo, mas você está ajudando a si mesmo. E Jesus, ele termina essa parábola sem dizer o que acontece com o filho mais velho, né? Ele termina a parábola. Então, o que esses filhos, eles precisam? O que nós, como filhos de Deus, precisamos? Se nós formos analisar a nossa espiritualidade, pelo menos eu vi características tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho em mim. É muito difícil a gente falar: não, eu sou um filho mais novo, eu sou um filho mais velho. Não, em nós, se nós formos analisarmos, tem rasgos característicos tanto do filho mais velho quanto do filho mais novo. Só que, se nós formos analisar, o que esses filhos precisavam? O que esse irmão mais novo que tinha saído, ele precisava? Ele precisava de um irmão que o amasse. Ele precisava de um irmão que o perdoasse. Eu sou o irmão mais velho na minha casa, eu tenho uma irmã mais nova. Se minha irmã, acontece alguma coisa com ela, a primeira atitude minha como irmão mais velho é ir atrás dela, procurar ajudá-la. Porém, a palavra diz que esse filho mais novo, ele saiu, e Jesus, ele nem cita sobre o filho mais velho indo atrás desse irmão, sabe? Ele nem fala nada se o filho mais velho se importou ou não com a saída desse irmão, né? Só que imagina como que era também para esse irmão mais novo conviver dentro de uma casa com um irmão mais velho desse temperamento, que se achava o bom. Será que talvez o motivo desse irmão mais novo ter saído de casa não era o irmão mais velho, porque não suportava o irmão mais velho, né? Jesus, ele atraía muito mais irmãos mais novos do que irmãos mais velhos. E a nossa igreja hoje, será que ela atrai mais irmãos mais novos que estão perdidos, que estão precisando cair em si como esse filho caiu? Ou a nossa igreja, ela está repleta de irmãos mais velhos, né? Então, fica essa pergunta para nós. E esses filhos, o que eles precisavam? Entender o amor do pai profundamente, o quanto o pai os amava, né? Porque no momento que o filho se ira, o pai, ele não se revolta, ele não joga nada na cara do filho. Ele simplesmente fala: filho, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, né? Da mesma forma como esses filhos, eles estão perdidos dentro desse relacionamento com o pai,
nós também, um dia, quando nós caímos lá no Éden, com a queda do homem, nós também fomos destituídos desse relacionamento com Deus. Talvez algum de nós vivendo moralmente, querendo fazer tudo correto, enquanto aqui dentro está tudo errado, ou nós admitimos que nós não queremos nada com nada e trilhamos o nosso próprio caminho. Jesus, quando ele estava falando desse filho mais velho, ele estava pedindo, como eu acabei de falar sobre o amor do Pai, ele estava implorando nada mais, nada menos do que o amor dos seus piores inimigos, dos fariseus. Ele estava falando: ó, vocês não querem entrar no banquete que eu tenho preparado, mas ó, esse irmão, essas pessoas, esses pecadores, eles estavam perdidos e eles estão aqui agora me ouvindo. Eles se ajuntam e eles se reúnem ao meu redor para escutar aquilo que eu tenho que falar. Vocês têm que entrar nessa onda também e se alegrar junto comigo e com a gente, porque nós somos uma família, né? Deus, ele não é pai só dessas pessoas, mas ele é pai de todos nós e pai de vocês também. Como nós vimos, o capítulo 15 de Lucas, ele traz duas parábolas. Uma sobre uma ovelha que foi perdida e o pai ele foi atrás para encontrá-la. Outra sobre uma dracma, uma moeda que a mulher perdeu e ela foi atrás para encontrar. E da mesma forma como teve uma festa quando foi encontrada a ovelha, a palavra diz que houve uma festa quando a mulher encontrou a moeda. E da mesma forma diz que houve uma festa quando esse filho voltou. Só que nas duas parábolas existe alguém que vai atrás. O pastor ele foi atrás da ovelha e a mulher foi atrás da moeda, acendeu uma candeia e procurou. Só que nessa parábola o filho sai de casa e ninguém vai atrás dele. Ele volta, ele cai em si e volta. E da mesma forma como esse filho ele saiu da casa do pai, e da mesma forma como o irmão mais velho ele estava perdido dentro da casa do pai, nós um dia fomos criados para ter um relacionamento pleno com Deus. Nós fomos criados para viver a plenitude daquilo que Deus é. Só que quando nós decidimos viver o nosso caminho por si mesmo, nós abrimos mão dessa casa, desse lugar. E ninguém vai atrás do filho. Só que Jesus, ele termina essa parábola sem citar a atitude do irmão mais velho corretamente, porque Jesus, ele estava fazendo menção na parábola sobre si mesmo. Ele era o irmão mais velho que tinha cruzado não um país, ele não tinha acendido uma candeia, mas ele tinha cruzado mundos para vir atrás de nós. Jesus, ele fala que ninguém vai atrás do filho porque ele estava presente na frente das pessoas. Ele estava aqui, ó, eu vim atrás de vocês, eu vim buscar vocês. Então, nós devemos ansiar por esse irmão mais velho, esse irmão verdadeiro. Ninguém era suficiente como irmão, nem o mais novo, nem o mais velho. Mas Jesus, ele é suficiente em todos os sentidos para nos satisfazer perante o Pai. O Pai, ele continua sendo Deus na parábola, mas nós temos um irmão mais velho que está disponível para nós. Esse irmão mais velho, ele tinha tudo que esses filhos queriam. Ele tinha o controle na mão dele, porque a palavra diz que Jesus, ele sustenta o universo pela sua palavra. Ou seja, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Esses filhos, os filhos queriam isso, domínio, um por um caminho e outro por outro caminho, que Jesus ele deixa isso bem claro nas parábolas. Ele deixa claro que esses dois caminhos são caminhos que são um beco sem saída. São um beco sem saída. E quando Jesus ele vem, ele nos perdoa, da mesma forma que o pai perdoou o filho e estava disposto a perdoar o mais velho. Só que quando esse filho mais novo ele foi readmitido, o que o pai fala para o mais velho? Filho, tudo o que é meu é teu. Porque literalmente tudo era do filho mais velho. Quando o pai ele tinha dividido a herança, as duas partes que tinham ficado com o filho mais velho era do mais velho e do pai. Só que o filho mais velho só poderia administrar quando o pai morresse. Quando o pai morresse. Então, quando esse filho mais novo ele volta e ele é admitido, tem uma festa. O pai ele coloca no filho um anel, uma túnica, sandália nos seus pés. Tudo isso gera um custo.
E da onde que estava saindo esse custo? Dessa herança que tinha ficado. O filho mais velho, ele não queria admitir o filho mais novo, porque ele tinha que tirar do bolso. A festa, indiretamente, ele estava pagando também. Então isso doía para ele, ter que desembolsar. E o fato de pensar que quando o filho mais novo estava sendo readmitido, ele teria de novo direito à herança, que ele já tinha gastado uma vez. E é assim que Deus faz com nós. Quando Ele nos admite de novo, Ele nos aceita. Quando nós estamos perdidos, nós temos direito plenamente e totalmente a tudo aquilo que Ele nos disponibiliza através do irmão mais velho, que é Jesus, o irmão mais velho verdadeiro, né? Então Jesus, quando Ele vem, Ele precisa pagar um preço também para nos resgatar. Ele precisa fazer uma restituição, e Ele assume todo o preço para nos readmitir de novo na presença de Deus. Ele morreu e bebeu injustiça para que nós pudéssemos beber da justiça dele. Ele morreu, veio e chorou para que nós hoje pudéssemos estar alegres, né? E o amor dele, ele é demonstrado não em fortaleza, porque Jesus, ele era o próprio Deus, mas ele não vem como Deus, ele vem como ser humano. Eu queria pedir para colocar Filipenses, não precisa abrir, já estou terminando. Jesus, ele tinha tudo isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma humana, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira sobre o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus, ele tinha tudo isso que nós ansiamos ter nele. Todo o domínio, todas as coisas estavam debaixo dele, né? Ele tinha o domínio de tudo. Então, quando nós entendemos que nós estamos destituídos desse relacionamento com Deus, nós entendemos que falta algo em nós. Nós estamos fora de casa também, como esse filho estava perdido. Todos nós, quando se trata de um relacionamento com Deus. E às vezes a gente sente uma saudade dentro de nós. Muitas vezes a gente acorda, sente uma saudade, uma nostalgia dentro de nós, uma vontade de se conectar com algo. Essa vontade é saudade de casa, é saudade de Deus, é saudade de estar com Ele, né? Se nós formos olhar para a história da Bíblia, desde Gênesis, quando o homem cai no pecado, ela trata de uma história de uma humanidade que está exilada, uma humanidade que vive caminhando, vive perambulando, né? Nós temos o exemplo do Êxodo, nós temos o exemplo de quando a nação de Israel, ela se torna refém da Babilônia mais uma vez, e depois Deus, ele tem que resgatar eles, fazendo um retorno. O rei Davi, antes dele ser rei, ele viveu um tempo refugiado. Jacó, quando ele roubou a primogenitura de Esaú, ele viveu alguns anos no exílio. Ou seja, nós não somos nada mais e nada menos do que um bando de exilados voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Todos nós estamos exilados nesse mundo, e esse mundo, ele não corresponde às nossas expectativas, né? Todos nós somos filhos pródigos, né? E aqui nessa parábola, o pai, ele deixa claro que existe uma festa, né? Jesus, ele veio e preparou um banquete para nós, né? Sendo o irmão mais velho. Se nós entendemos que nós estamos totalmente destituídos dessa casa, desse relacionamento com Deus, nós temos que entender que Jesus, ele veio para propor um banquete para cada um de nós, né? O banquete que Jesus, ele promove, o primeiro banquete que ele propõe é no capítulo 2 de João, né? Onde ele faz o primeiro milagre dele, onde ele transforma a água em vinho, né? O banquete de Jesus, ele é descrito no livro de Apocalipse, onde diz que os bem-aventurados participarão do banquete nupcial do Cordeiro. Quando Jesus, ele se trata do banquete, o banquete é a salvação. E isso é bem nítido, porque o filho mais novo, nós digamos assim, ele estava perdido, mas ele era participante do banquete. O filho mais velho, ele não quis participar,
Ou seja, o filho mais novo estava salvo e o mais velho, não participando do banquete, estava perdido, né? E a Bíblia ela fala sobre um último banquete, né? No livro de Isaías ele fala sobre o último banquete. Esse banquete é o banquete descrito em Apocalipse, que eu acabei de falar. A Santa Ceia, ela é uma amostra desse banquete. Essa salvação que Deus ele oferece para nós através do banquete é uma salvação não apenas para ser vista, mas para ser experimentada em toda a sua totalidade. Ela produz crescimento em nós, né? Quando Jesus ele realiza o primeiro milagre, ele não estava simplesmente transformando água em vinho. O apóstolo João ele descreve como um sinal, né, esse primeiro milagre de Jesus. Ou seja, estava acontecendo uma festa. Havia um mestre de cerimônia, havia noivos, havia o noivo e a noiva que eram responsáveis pela festa. Quando Jesus ele transforma aquela água em vinho, automaticamente ele se torna responsável por aquele banquete. Ele se torna o senhor da festa, assumindo a responsabilidade de servir os convidados. E o apóstolo João ele trata esse primeiro milagre como um sinal. Sinal do quê? Sinal do que consistia o ministério de Jesus, em servir um banquete, em preparar, em assumir a responsabilidade da bagunça que nós fizemos no mundo e levar sobre si todas as dores. Quando ele se torna o responsável por essa festa, ele assume a responsabilidade de toda a festa. E o mestre da cerimônia não é mais aquele mestre, mas ele é o próprio Senhor daquela festa. Então, a salvação ela é experimental. Jesus, ele transformou a água em vinho não só para os convidados observarem, mas para ele experimentar daquilo que significava o ministério dele em relação à condição de vida daquelas pessoas. A salvação, ela é material. Ela é material também, porque Jesus ele não só pregou palavras, mas ele fez milagres. Então a salvação dele não compreende só em algo que a gente escuta, mas em algo que a gente vive na carne também, porque ele diz que vai restituir o nosso corpo em um corpo glorioso. Deus, ele não, quando chegar ao final dos tempos, ele não vai destruir esse mundo e nós vamos para o céu. Ele vai restituir todas as coisas. O livro de Apocalipse fala que quando chegar o tempo, ele fará todas as coisas novas. Ou seja, esse mundo não é apenas um lugar onde nós estamos sendo testados em uma conversão individual, mas é um lugar onde nós já estamos banqueteando, experimentando e materializando o ministério dele, que se consiste em um banquete, onde o sangue dele foi derramado por nós e o corpo dele oferecido para o nosso alimento. A salvação dele é individual, em certo modo, e comunal, porque nós alimentamos na nossa intimidade sozinho, só que também como igreja nós participamos. Não tem como conhecer Jesus sozinho, nós precisamos de um corpo, porque tem uma historinha que diz que um homem ele tinha um amigo, e esse homem ele tinha mais outro amigo, eles eram 3 amigos, e quando esse amigo ele contava uma piada, um amigo desses dava uma risada muito engraçada. Só que esse amigo que contava a piada morreu. E então o amigo fala: poxa, que pena que o irmão morreu, porque agora ele nunca mais vai contar uma piada e eu nunca mais vou escutar essa risada que você dá quando ele contava essa piada. Ou seja, às vezes as expressões que Cristo manifesta nas pessoas é algo que vai criar fé em nós. E através do que Deus faz na vida do próximo é onde Ele vai me curar em alguma coisa na minha vida também. Então não tem como buscar Jesus sozinho. Para terminar, a refeição é um lugar onde nós convidamos alguém. E Jesus, Ele nos convida essa noite para esse banquete que Ele ofereceu para nós. O banquete de Deus, ele representa a salvação. A Santa Ceia representa quando Deus salvou o mundo, o sangue que foi derramado. E hoje Ele quer salvar você. Hoje Ele quer salvar a mim e a cada um de nós, né? O amor de Deus, como eu disse, Ele não foi representado em força. Ele não foi representado em fortaleza, mas sim em fragilidade, né? Uma história para ilustrar isso é como se Deus ele trata a gente como uma mulher, a igreja como uma noiva, como uma mulher. No livro de Oséias fala da nação de Israel se prostituindo, virando uma prostituta. Uma prostituta é uma empregada sexual. E existia uma prostituta e existia um homem que era verdadeiramente apaixonado por essa prostituta. Só que ele não tinha dinheiro para usufruir dos trabalhos que ela prestava.
Então ele vivia apaixonadamente secreto. Ele vivia apaixonadamente por ela, mas em segredo. Só que ele era atleta, e um dia ele ganha uma corrida, e ele ganha em primeiro lugar esse prêmio. Então ele tem dinheiro para ter o serviço dessa prostituta que ele tanto ama. Então ele convida ela para ir passar uma noite num hotel, e ele contrata o melhor hotel da cidade, do jeito que ela sempre sonhou. E quando ele chega lá, ela começa a tirar a roupa para prestar o serviço para ele, e ele fala: não, eu amo você, eu te convidei aqui porque eu quero ficar olhando você dormir a noite inteira. Eu só quero olhar você dormir. Assim é o amor de Deus para conosco. Não é um amor que requer algo, um trabalho ou escravo, mas é um amor ao ponto de nos constranger. Essa mulher, ela nunca se sentiu tão amada dessa maneira, porque ela esperava outra atitude, né? Da mesma forma, Deus, ele nos ama dessa maneira e quer que nós sintamos isso. Não quer que nós sintamos um amor simplesmente por sentir e saber que somos amados, mas Ele quer que nós sintamos um amor da mesma forma como o amor desse homem transformou essa prostituta em uma mulher que nunca mais queria viver nessa vida, porque ela nunca tinha sido tão amada. Da mesma forma, Deus, Ele nos ama dessa maneira, para que o amor dele possa nos transformar e fazer de nós pessoas novas, através da ceia, do banquete que Ele preparou para nós, da salvação que Ele instituiu desde seu primeiro milagre. Amém? Essa é a palavra de hoje.